Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação de um vídeo dos escritos que nos foi revelado no período de 6 de 2012 a 12/8/2009. São 151 capítulos, com quase 7.000 versículos. Está aqui em minhas mãos o capítulo 33 da parte A, que traz o seguinte tema: um acordo eleva o nível moral, ainda traz a solução pelos próprios problemas. Esse capítulo, ele tem 49 versículos. Versículo 1: o impasse existente é uma contravenção e transgressão a Deus, segundo a interpretação da justa lei. E o desvendamento dos fatos, mantendo os envolvidos divididos, traz maldição ao lugar da ocorrência, porque o acordo somente é possível pela discórdia, para que seja mantido acordo entre superiores melhor posicionados. Versículo 2: e a base da lei que foi usada para o desvendamento do caso foi a injusta, contrariando a própria vontade de Deus, porque pela justa lei se promove um acordo para eliminar as diferenças, impondo um relacionamento entre irmãos. E no acordo, os envolvidos no caso serão todos abençoados e honrados. Versículo 3: e o lugar que ocorre o fato, o impasse não ganha força ativa para permanecer a divisão, caso todos tenham preferência pela lei que julga legal o caso, quando ocorre o acordo, e ilegal havendo discórdia. Versículo 4: portanto, a justa lei somente entra no caso quando passa a existir boa intenção entre todos os envolvidos, que de boa mente permite a possibilidade de um acordo, porquanto fica viável ela justificar todos com bênção, paz, amor, após feito o próprio acordo. Versículo 5: caso não haja a possibilidade de um acordo, alguém envolvido está mal intencionado, vinda dos que vos assujeitam, e que geralmente está ausente no caso, e fica impossível o uso do caso, no caso da justa e santa lei. Versículo 6: se existir alguém envolvido no caso que vive a justa lei, deve revelar todas as boas interpretações da justa lei, possível ser usado no caso, e verdadeiramente haja solução sem perdas, mas ganhos a todos envolvidos. Versículo 7: caso contrário, o problema há de persistir, pois fica sendo usado por terceiros ausente, e quem domina envolvido que rejeita acordo com o objetivo de preservar a discórdia e a divisão usando o caso. Porque honra deste caso é dado a outro lugar que habita superiores melhor posicionado. Versículo 8: a lei justa honra e beneficia todos que passam a vivê-los, e não os critérios que desonram uns para honrar outros para ser superior. Por ser superior, porque suas próprias interpretações indicam a honra primeiro ao único grande Deus, dominador, depois a quem vive sua lei, seja ele quem for. Versículo 9: se quem vive a lei justa for envolvido em um atrito, deve primeiro usar seu próximo o que divergem, após mostrar a ele seus incríveis benefícios, pois pelo bem que ela o vai proporcioná-los, depois também chegará a vós, para que o primeiro seja o último e o último seja o primeiro a ser beneficiado. Versículo 10: a lei incorruptível e justa não pode elevar uns mais que o outro, que a vive, a qual perante ela todos são iguais, e somente o grande e poderoso Deus é maior que tudo. Mas a justa lei corruptível poderá levar uns mais que outros, que a vivem, desde que nessa elevação os dominados não sejam divididos e confundidos. Assim já poderá agir
outras leis mais injustas, estando de acordo conosco. Versículo 11. A justa lei corruptível somente poderá elevar alguém estando de acordo com a pura e incorruptível, e no lugar que ela é observada. E o elevado deve estar consciente que sua elevação Deus abomina, pois contraria sua honra e sua glória perante seus servos. Versículo 12. E os que são elevados pela santa lei corruptível, antes de ser elevado, terão que manter a paz, o amor e a união entre dominados. Terá que repudiar a divisão, a discórdia entre os dominados, para ficar firme na posição, pois a firmeza das leis que vos eleva garante tudo de bom aos que vos estão sujeitos. Versículo 13. Já com a lei injusta, contraria a santa vontade do Senhor. A firmeza dos que dominam somente é possível pela manutenção da confusão e divisão entre os dominados, para que haja garantia de firmeza e sustentação aos elevados, porque a lei que vos eleva é injusta, e não tem fundamento para vos justificar na posição pela paz e a união entre todos os dominados. Versículo 14. Porque os dominados terão de observar uma lei, que contraria a ordem da santa lei divina em relação ao seu próximo. E ao invés de vos amar, terá que vos odiar, para que fique excluído o relacionamento entre ambos, o puro amor de Deus, e o lugar aceita a ira e a maldição em troca do bem. Versículo 15. Fazendo maldito esse lugar, e tudo de bom que nele poderia habitar, transferido a outro, em que habita superior ou melhor posicionado. E a santa lei dividida não é observada em nenhum dos lugares, e a vontade que foi obedecida é abominável e perversa, não a santa vontade do Senhor. Versículo 16. E essa vontade segue sendo obedecida desta forma, de superiores a superiores, de um lugar a outro, até que seja excluído o plano geral da ordem de desobediência, pois fica abominável a possibilidade de observância aos santos mandamentos, contrariado por outra ordem abominável que instruiu o comportamento de mandamento de homem. Versículo 17. E o Deus Santo não habita e faz sua morada em nenhum dos lugares que poderia habitar, cuja causa é a inexistência de obediente verdadeiro, a santa e pura vontade do Senhor, porquanto os homens roubaram sua vontade, obedecendo à vontade propriamente, a vossa. Versículo 18. E o Senhor não faz intercâmbio de bênçãos de quem obedece a quem contraria sua santa vontade, nem honra desobediente que vos resiste, a quem procura obedecer. Se existir no lugar quem obedece e quem não obedece, ainda impede que procura obedecer. Versículo 19. A ordem humana pode ser transferida de um lugar para outro, para ser cumprida no lugar que ela foi designada. E é honrado o lugar de onde se originou a ordem. E quem executa a ordem não é verdadeiramente abençoado, porque a vontade realizada não é a do Deus Santo. Versículo 20. Quando santa vontade de Deus é obedecida, ela honra e abençoa quem obedeceu, também o lugar que ela foi obedecida. Motivo a qual é efeito da justa lei, que justifica o amparado, que se justificou a Deus, e Deus vos abençoou, não somente quem orientou a obedecer. Versículo 21. Mas todas as bênçãos de Deus somente afluem no lugar em que sua santa vontade é obedecida, se os próximos que obedecem aceitar seu testemunho, honrando a ele e o vosso Deus, para que também sejam verdadeiramente honrados. Versículo 22. Pois pelo comportamento de quem vive a justa e santa lei, ela requer que outros da proximidade a aceitação voluntária ao cumprimento de suas ordenanças, para que nesse lugar ela tenha força para agir e atuar. Versículo 23. Caso contrário, ela fica inoperante, sem capacidade de se fortalecer, permitindo que o bem seja transformado em maldição, a paz em guerra, a vida em morte, a felicidade em sofrimento. Versículo 24. A sua atuação originou-se do comportamento de quem a vive, pela aceitação às suas indicações para as inovadoras interpretações que apontam novas ideias a um novo viver no comportamento de todos. Versículo 25.
Pois a postura moral das pessoas passa a ser importunada pelo novo conhecimento e entendimento, que vos desprende das velhas ideias, dos costumes, para uma nova vida em nível padronizado e excelente. Versículo 26. E todos que até então era contenda, discórdia e divisão, deixa de ser na consciência do indivíduo, não tendo mais seu inimigo como inimigo, e abrir-se a novo horizonte, a um novo brilho na mente, já sendo envolvido por um nível moral mais elevado que vos eleva a um novo entendimento. Versículo 27. E a ira provocada pela guerra travada com a divisão e contenda, fortalece o lugar para a paz e a temperança, iniciando a transformação do coração endurecido, aproximando-se de um novo conhecimento mais elevado e mais justo, ficando mais próximo da santa vontade do Senhor. Versículo 28. A ira e a contenda provocada na divisão é uma terrível maldição procedente da desobediência a Deus, que endurece os corações no impasse para que seja preservada a maldição e divisão, na ocorrência dos fatos que divergem, ficando inviável um acordo. Versículo 29. Somente a puro amor de Deus poderá quebrar o comportamento que gera o impasse e a contenda, abrindo saída a outras leis que se cumprem com o amor e a misericórdia do Senhor, dando capacidade às pessoas de perdoar e ser perdoado. Versículo 30. Passarão a não mais ver as coisas como outrora, que a ira reinava e dominava, vos conduzindo a um nível e postura inferior em relação aos seus comportamentos nos atos, proveniente da vontade de desobediência a Deus, para vos manter sob tal ordem e sujeição. Versículo 31. Mantei-vos reduzida a um nível moral para ter a função de estragar os bons relacionamentos entre as pessoas próximas, para impedir acordo e relações de metas e objetivos, tirando a paz e a felicidade, dando-lhe frustração e tristeza. Versículo 32. Os sujeitos, tendo um comportamento de baixo nível moral, mantém elevado quem vos domina. Neste domínio opera uma lei injusta, não havendo próximo de quem domina, quem vive a lei mais justa, mas sim próximo de quem é dominado. Versículo 33. Havendo próximo de quem está sujeito superiores sob domínio de uma lei injusta, que obedece à lei mais justa, os elevados que vos dominam ficam dependentes na firmeza e moralidade dos que vivem a lei mais justa. Versículo 34. Procuram eliminar essa dependência usando os próximos sujeitos com um papel de baixo nível moral, para reduzir ou eliminar o nível moral de quem vive a lei mais justa, pois está incomodando todos de elevada posição sob domínio da lei injusta. Versículo 35. Porquanto a força ativa da justa lei ameaçava a liberdade de atuação de outra lei que somente consegue se manter-se forte, havendo outra lei concorrente mais justa. E seus dominados têm duas importantes funções. Versículo 36. Reduzir o nível moral de quem vive a justa lei, vos reduzindo a lei mais justa, com o próximo que provoca-vos reduzir, ainda impedir que a lei mais justa ganhe força com mais sujeição, e a ela de outros, pois iniciaria a criação de um domínio agora inferior, deixando definitivamente dependentes superiores que dominam operando a injusta lei. Versículo 37. A injusta lei não tem condição de se manter firme e moralizada, com a inexistência da outra lei mais justa concorrente, cuja necessidade de operação do erro é indispensável para vos dar firmeza, e outras leis concorrentes mais justas tira sua firmeza e ainda denuncia seus erros ocultados. Versículo 38. A lei injusta, sem concorrente, opera para patrocinar o erro, justificada por superiores que se estabelece pela ilegalidade em segredo, usando o domínio da direção do erro, e ainda justifica a prática de sua vontade, punindo os que erram por ela. Versículo 39. Os fatos são criados com o objetivo de envolver quem vive a lei justa, usando-a como barreira e obstáculo para o manter retido no problema e no atraso, vos reduzindo de um nível de um entendimento próximo para outro preso ao obstáculo. Versículo 40. Eis que todo progresso e desenvolvimento sempre nasce de uma brilhante ideia, uma intenção projetada com sentido próprio na independência. E os obstáculos àquela ideia são usados para a edificação do próprio projeto.
Versículo 41. Com isso, usamos o fato criado para nos manter presos ao problema como uma possível solução, a qual a diferença entre ideia e interpretação muda o sentido da intenção lançada contra, para o sentido favorável. Versículo 42. Fazendo do problema a solução própria, pelo fato de já termos retido o problema, o modelo de entendimento que atua contra, e as intenção pela iniciativa. E usamos esse conhecimento ainda não apropriado para defender o que já nos é próprio. Versículo 43. Pelo problema que nos são criado, criamos com ele a solução, se for possível nos mantermos na posição do entendimento mais elevado, que nos faz prosperar em todas as áreas. Versículo 44. O entendimento preso à intenção da lei injusta opera no atraso. Já o entendimento mais elevado é a interpretação que traz a solução ao impasse e o obstáculo criado para reter o outro entendimento. Versículo 45. O entendimento mais elevado poderá livrar todos que estão presos ou envolvidos nos fatos criados para o reter, caso ele seja aceito por todos. E se não for aceito, quem não aceitou procura reter quem aceitou. Versículo 46. Quando isso acontece, fica esclarecido a má intenção de quem não aceitou. E os outros que aceitaram deverão procurar saber por que não aceitou e agir dele para exigir de seus dominadores recompensa financeira por ter feito tal decisão, para que os que aceitarem o acordo aceitem ficar retido no atraso, preso no impasse de quem não aceitou. Versículo 47. A manutenção de todos retidos no atraso realizam interesses particulares superiores, melhor posicionados, geralmente em outro lugar. Eles estão sendo usados para fazer o prosperar com a permanência dos envolvidos no caso no atraso. Por essa causa, devem exigir uma alta recompensa financeira por ficar retido aos problemas. Versículo 48. Um alto valor recebido ainda não é um bom negócio, porque fica negociando interesses particulares de ambos, em renúncia à liberdade de amar seu próximo, sendo honrado uns aos outros, para desonrar a Deus. E o entendimento elevado é desprezado, não trazendo mais que tem progresso e desenvolvimento no lugar. Versículo 49. Ainda preserva a maldição neste lugar, pois o amor de Deus não prevaleceu entre os envolvidos no caso, e outros fatos são criados já livre do novo entendimento mais elevado, sendo ele o único que tem poder de fazer prosperar em todas as áreas. Aí a gente concluiu um assunto importantíssimo, irmão. É o capítulo 33 da parte A. Um acordo eleva ao nível moral, ainda traz a solução pelos próprios problemas. Aqui é a inteligência, irmão, de Deus sendo ativada através do conhecimento, né? Pois é, uma estratégia muito importante aqui que a gente está usando, né? E a gente inspirado por Deus, lógico, né, irmão? Então, irmão, que vocês possam tirar proveito dessas informações, mas só que vocês não podem usar. Porque se vocês usar, vocês vão adulterar e vai gerar uma confusão no entendimento terrível. Então, busca acordo com a gente, irmão, para a gente fazer uma base nos lares e também na família, na igreja, para que a partir daí a gente projetar todo esse conhecimento aqui de acordo com a vontade de Deus, não contra ela. Então eu agradeço a todos em nome de Jesus.